Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou comentar a notícia de Adélio Bispo ter sido considerado louco, sofre doença mental e por isso ser inimputável. Nesse vídeo eu vou tentar responder três perguntas. 1. Temos indícios de que Adélio Bispo realmente sofre de doença mental? 2. Determinado que Adélio Bispo sofre de doença mental, ele deve ser considerado inimputável? 3. Uma vez que seja detectado que ele é inimputável, o que a Justiça Federal, a Justiça de um modo geral, deve fazer com ele? Então, vamos à primeira pergunta. 1. Temos indícios de que Adélio Bispo é doente mental? Bom, eu não sou da área de psicologia, mesmo que fosse, eu não tenho acesso ao prontuário do Adélio Bispo. De tal forma que tudo que eu disser aqui é meramente uma opinião pessoal de uma pessoa que só conhece os dados que foram divulgados pela imprensa e que não tem formação na área da psicologia. Bom, dito isso, vamos aos fatos. Adélio Bispo, temos indícios que apontam que Adélio Bispo é um doente mental? Minha avaliação é sim, nós temos indícios. Que indícios são esses? Pensem na situação. Adélio Bispo foi para o meio de uma multidão de dezenas de milhares de pessoas que eram fãs incondicionais de Bolsonaro, e no meio dessa multidão, ele vai lá e tenta matar aquela pessoa que é o ídolo dessa multidão de dezenas de milhares de pessoas. Pensem por alguns minutos nessa situação. A chance de Adélio Bispo sair vivo daí eram menores do que as chances de Bolsonaro sair vivo. As chances do Adélio Bispo morrer nessa situação eram maiores do que as chances do Bolsonaro morrer. Porque veja, o que acontece no meio de uma multidão eufórica com um ídolo que eles admiram muito. Alguém faz qualquer coisa contra esse ídolo, não precisa nem ser tentar matar, digamos que ele joga um tomate podre na cara da pessoa. Essa euforia, num piscar de olhos, vira raiva. E essa pessoa vai apanhar e não vai ser pouco. A chance dela morrer linchada não é nada pequena. Quer dizer, se o Adélio Bispo, antes mesmo de dar a facada, tivesse sido descoberto com essa faca na mão, ele poderia ter sido linchado. Então, nós temos duas situações. Ou o Adélio não percebeu que estava correndo esse risco, e se ele não percebeu que ele estava correndo esse risco, ele não tem a capacidade de avaliar a situação em que ele está se metendo. Evidentemente, é um sintoma de doença mental. Ou, a segunda hipótese, ele se vê imbuído de uma missão divina e que vale qualquer coisa, até mesmo arriscar a própria vida para cumprir essa missão divina. Nessa segunda hipótese, ele é um maníaco obsessivo compulsivo. Em qualquer das duas hipóteses, sintoma claro de doença mental. Então, Adélio tem uma doença mental. Vamos deixar bem claro. É um leigo que está falando. Tá? Mas, na opinião desse leigo, os indícios são bastante claros de que sim, ele tem uma doença mental. Pergunta número 2 agora. Ele deve ser considerado inimputável? Aí, a resposta a essa pergunta, não. Por quê? A grande imprensa dá a informação pela metade e leva as pessoas a tirarem uma conclusão errada, porque tem apenas uma parte da informação. A informação correta é o seguinte: não é qualquer doença mental que torna a pessoa inimputável pelo crime. Somente aquelas doenças mentais que fazem com que a pessoa não seja capaz de compreender o que foi que ela fez, ou o que ela tentou fazer, é que podem elidir o crime com a doença mental. Só essas. Então, vamos imaginar. Adélio Bispo é um louco. Se, no delírio psicótico dele, ele olhasse para o Bolsonaro e visse um dragão cuspidor de fogo, se ele fosse louco a esse ponto,
Então ele vai lá e esfaqueou. O quê? Na cabeça dele, ele não esfaqueou uma pessoa, ele esfaqueou um dragão. Então ele não tem capacidade de entender que aquilo que ele esfaqueou foi uma pessoa e não um dragão. Então, nesse caso, se a situação fosse essa, que não é, mas se a situação fosse essa, ele seria inimputável. Outra hipótese. Ele viu ali uma pessoa, mas ele achou que o Bolsonaro, naquele momento, estava a ponto de dar um tiro em alguém. Então ele vai lá e esfaqueia o Bolsonaro na cabeça dele, com o intuito de salvar aquela pessoa que ele achava que o Bolsonaro ia tentar matar se ele não esfaqueasse. Se a loucura dele fosse essa, ele seria inimputável. Ou, outra hipótese, na cabeça doentia dele, ele achava que aquilo que estava na mão dele não era uma faca, era um buquê de flores. Então ele foi lá entregar o buquê de flores para o Bolsonaro. Só que não era um buquê de flores, era uma faca. Mas ele, na cabeça doentia dele, estava achando que estava entregando um buquê de flores e não esfaqueando. Então, esse é o tipo de loucura que torna a pessoa inimputável. Ou seja, a pessoa tem uma representação falsa daquilo que ela fez. Ela não entende que o que ela fez foi o que ela fez. Se a situação for essa, sim, ele é inimputável. Agora eu pergunto, a situação é essa? O Adélio Bispo não apenas sabe que esfaqueou uma pessoa, e mais que isso, uma pessoa que tinha chances de reais de se transformar no presidente do Brasil, como acabou por se transformar, não apenas ele sabe disso, como ele alegou recentemente que se ele tiver outra chance, ele vai tentar matar o Bolsonaro de novo. Então, ele é louco? Na minha visão, sim, mas não uma loucura capaz de elidir a responsabilidade penal do que ele fez. Por quê? Porque ele sabe o que fez. Mesmo louco, que eu acho que ele sabe o que fez. E sabe que o que ele fez é contra a lei. Ele tem consciência de que ele descumpriu uma lei, que ele fez uma coisa proibida. Então, o fato, quer dizer, embora ele seja louco, na minha opinião, ele é louco, mas essa loucura dele não é uma loucura capaz de elidir a responsabilidade penal. Por quê? Porque na loucura dele, ele sabe exatamente o que ele fez. E mais que isso, disse que vai tentar de novo se tiver outra chance. Então, vamos entender bem isso. Não é qualquer doença mental que elide um ato criminoso. Ele elide a responsabilidade penal sobre um ato criminoso. Essa loucura dele não elide essa responsabilidade criminal. Agora, vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto seria o seguinte: vamos imaginar que essa minha tese não seja aceita e que ele, Adélio Bispo, seja considerado louco e essa loucura dele seja suficiente para elidir a responsabilidade penal. Vamos imaginar que isso aconteça. Tá? Muito bem, o que a justiça deve fazer com ele? Ele é louco, não tem responsabilidade penal, então, coitadinho, passa a mão na cabeça dele e solta. Não, não é isso. A nossa imprensa tem feito um trabalho extremamente pernicioso para desinformar sobre a nossa lei penal. Não é isso que diz a lei penal. Se ele for inimputável por ser doente mental, não quer dizer que ele tem que ser solto. Veja, ele é inimputável, mas é uma pessoa perigosa. Tentou matar uma pessoa e disse que vai tentar de novo, mas mesmo que não dissesse, tá? Se ele é um doente mental capaz de matar uma pessoa, ele tem que ser contido. Aonde? No manicômio judicial. As pessoas. Até negócio, politicamente correto, né? Esse nome manicômio judicial passou a ser considerado um nome feio. Então eles encontram nomes mais bonitos para essas instituições e tal, e criam um nome florido, cheio de adjetivos, coisas bonitas, etc e tal, mas no final das contas, você espreme, 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 é manicômio judicial, tá? Quer dizer, uma pessoa que comete um ato que seria criminoso se ela não fosse louca, mas que deixa de ser criminoso porque a pessoa é louca, tá? Essa pessoa é uma pessoa perigosa. Ela tem que ser contida.
ela deve ser enviada para a instituição, seja qual for o nome que você dê para ela, tá? Mas é um manicômio judicial, mesmo que as pessoas arranjam nomes mais bonitos para ele, ela tem que ficar lá por um período mínimo de 1 ano. Após 1 ano, ela vai ser avaliada periodicamente para ver se ela continua sendo uma pessoa perigosa ou não. Se ela continuar sendo perigosa, ela pode ficar lá por muito mais tempo do que ficaria numa cadeia se tivesse sido condenado. Então, a questão é que aqui a gente não cumpre as leis, mas se a lei for para ser cumprida exatamente como está no papel, não? Se é para aplicar exatamente o que está no papel, o Adélio Bispo deve estar rezando para todos os santos em que ele acredita para não ser considerado louco. Porque se ele for considerado louco, ele vai para o manicômio judicial numa situação infinitamente pior do que a situação que ele enfrentaria se ele fosse para a cadeia. Ele vai estar do lado de um monte de gente maluca e não vai ter data para sair. A data para ele sair vai ser a data em que o pessoal atestar que ele não é mais doente mental. Ou que continua sendo doente mental, mas que não é mais perigoso para a sociedade. Entendeu? Não é 2 anos, 5 anos. Não, é o tempo necessário para que as pessoas avaliem que ele deixou de ser uma ameaça para a sociedade. Isso é o que diz a lei. Se é para a gente cumprir a lei, é para fazer isso. Bom, eu pretendo fazer outros vídeos a respeito de como a nossa imprensa desinforma a respeito do que diz a lei, sobretudo a lei de execução penal. Desculpe. Mas por enquanto, eu vou parar por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ensinado a vocês como é que a justiça trata pela lei. Ou seja, se for cumprida a lei, como é que a justiça trata com a questão de alguém que comete um ato criminoso, mas que tem a sua responsabilidade afastada por ter considerado doente mental. Até a próxima.